Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre os figurinos de teatro. Uma pesquisa da Universidade do Estado de Santa Catarina, ela propõe o conceito figurino transavesso, articulação entre corpo, gênero, vestimenta cotidiana e figurino. Isso em exercícios práticos de composição do figurino cênico. Com a gente, o professor doutor da licenciatura de teatro da UFMA, Jurandir Eduardo Pereira Júnior. Muito bem-vindo. Obrigado. Começo te perguntando sobre figurino transavesso. O que seria? Então, o figurino transavesso é um conceito, uma tese que vem oriundo de uma tese de doutorado na área de teatro. E o figurino transavesso, eu costumo dizer que ele é um dispositivo pedagógico cênico para pensar o figurino a partir, de discursividades nessa relação do elemento visual figurino com as questões contemporâneas em gênero. Então, mais ou menos é nesse local aí de diálogo entre essas duas esferas que eu, proponho os discursos trabalhados na tese de doutorado. Esse conceito, ele é cunhado a partir do quê? Ele é a partir das teorias relacionadas à composição visual do figurino, tanto com as teorias também acompanhadas das questões contemporâneas em gênero, Teoria queer, performatividade de gênero. Então, todas essas teorias que, de fato, elas questionam essa naturalização do gênero, eu tento incorporá-las dentro da pesquisa da tese e a gente propõe aí um espaço discursivo dentro de 2 laboratórios, E quando se fala da prática em si, em que contextos essa pesquisa ela foi desenvolvida, quando se fala em questão de prática? Então, ela parte de 2 universos práticos, a pesquisa, E práticos no sentido da criação do figurino. Então, a pesquisa, ela tem um laboratório aqui na UFMA, que é um laboratório que a gente desenvolveu com alunos da licenciatura em teatro. E depois ela tem um laboratório também com alunos do CACEM, do Centro de Artes Cênicas do Maranhão. Então, ela tem 2 esferas também de pensar esse dispositivo pedagógico. Tanto no cunho da licenciatura, como no cunho da formação técnica em teatro, esses atores. Então, foram nesses 2 laboratórios que a tese ela foi experimentada. Dialoga o tempo todo. Dialoga o tempo todo, A tese nasce a partir da experimentação com esses alunos, com os dispositivos que eu vou lançando nesses laboratórios, com os procedimentos de criação que eles vão elaborando a partir dessa discursividade entre gênero e figurino. E como é que a roupa do dia a dia ela se relaciona com a criação do figurino cênico dentro dessa proposta? Se relaciona muito, Porque a roupa ela é uma comunicação da gente. A gente se comunica pela roupa, ela é um código de comunicação. Enquanto código de comunicação, ela também está dentro dessas binaridades de gênero que a gente estabelece, que é convencionado pra gente. Então, a roupa, ela tem essa codificação, vamos dizer assim, estabelecida e quase que naturalizada nas questões de gênero, binárias de gênero, Então, o que a gente faz no laboratório? A gente começa a discutir essas instâncias, O que seria, uma vestimenta masculina, o que seria uma vestimenta feminino, como que a gente pode desdobrar, essa questão numa produção artística vinculada ao figurino, sem essas amarras. É um pouco esse trabalho, essa zona espinhosa, que a gente se coloca ali para pensar. Então, aí a gente vai parte desse social, porque a produção de figurino, ela parte de olhar essas roupas no cotidiano, para depois repensá-las poeticamente, esteticamente, no âmbito do teatro. Então, a todo momento, a gente está acessando essas questões de como que a gente percebe elas no social, para depois subvertê-la no processo poético-artístico. Muito bem, estamos conversando com o professor doutor da licenciatura em teatro da UFMA, Jurandir Eduardo Pereira Júnior. Ele conversa com a gente sobre a tese Figurino Transavesso, subversões do binarismo de gênero nos processos pedagógicos de criação de figurino cênico, no curso de licenciatura em teatro na UFMA e no Centro de Artes Cênicas do Maranhão. Saber agora, quando te perguntam sobre a pertinência, como é que você responde?
Olha, a pertinência da tese, ela primeiro que ela ocupa um lugar ainda muito pequeno dentro dos discursos no campo do teatro, né? Porque no campo do teatro a gente percebe que a área das visualidades da cena ela ainda é um pouco pequena, assim, no âmbito dos estudos acadêmicos. Então, já ocupa esse lugar afirmando, né, que o figurino, enquanto elemento, ele é um componente que deva ser estudado e pesquisado no âmbito da academia, né? E outro aspecto também que ocupa e que dá pertinência maior da tese, essa discussão, essa articulação entre figurino e gênero, como que a gente pode pensar essa filiação entre essas teorias contemporâneas tão em voga, com esse elemento, né, tão potente também narrativo no âmbito da poética cena do teatro. Teoria, uma das bases teóricas da sua tese, a autora Judith Butler. Como é que os estudos dessa autora, eles contribuíram para a sua pesquisa, para as suas investigações? A Judith Butler é uma teoria muito importante dos estudos contemporâneos de gênero, dos estudos queer também, né, que é também uma abordagem que eu estabeleço na tese. Então, ela questiona essa performatividade. A roupa também ajuda a gente no dia a dia a performatizar, né, a tornar performático esse gênero, né? Então, a Butler diz nos seus estudos, por exemplo, que o gênero é performativo. Então, ela tira o gênero de uma caixa, né, biologicamente estabelecida como natural e começa a discutir ele como um gênero performativo. E aí eu trago na tese porque a gente performatiza o tempo todo essa condição de gênero, né? Então, a roupa ela é um elemento que nos ajuda a performatizar esse gênero, né? Então, quando eu te pergunto assim, qual é o elemento, né? Qual é a roupa que você usa quando você sai de casa para as pessoas não terem dúvida do seu gênero? E aí você vai me responder, né? Você vai me dizer dentro desse aspecto da binaridade. Então, no momento que você me responde isso, que você traz essa discussão para o seu armário, por exemplo, né? Já me dá uma possibilidade de entender esse gênero era performativo, ele não é natural. Eu preciso o tempo todo estar ali ressignificando códigos e linguagens para o outro dentro dessa instância da binaridade. Então, a Judith Butler ela me ajuda a colocar isso em questão, a desconfiar dessas teorias naturalizadas. Agora, como é que foi esse performativo com os alunos em sala de aula? Foi incrível, assim, né? Porque a gente começa a discutir mesmo essas questões. Aí, como eu coloquei no exemplo, né, anterior, a gente atravessa o nosso cotidiano, a gente começa a discutir o nosso armário, a gente começa a discutir como é que a gente se coloca no dia a dia a partir da roupa, o que eu quero comunicar, como eu comunico. Porque assim, como a tese ela propõe um ambiente de subversão, né, a gente começa a subverter essas naturalizações, a gente também começa a pensar como que elas são estruturadas. Né? A própria Butler fala isso, né? Não tem como você pensar em estratégia de subversão se você não conhece as estruturas que mantêm essas teorias hegemônicas. Então, a gente começa a discutir como que, socialmente, essas figuras, esses alunos, né, transformam essa roupa ou se colocam nessa binaridade ou não se colocam, por que não se colocam, qual é o estado que fica mais, né, interessante subverter. E aí, a gente entra em modelagem, entra em cores, entra em vários elementos que compõem essa materialidade que é o figurino. E nessa troca, nessas tuas investigações, por assim dizer, nessas experiências, como é que os alunos responderam a elas? De forma muito criativa, né? Porque, assim, são dois laboratórios muito incríveis, assim, um pensando a licenciatura, então como é que esse código chega, e os dois trabalharam com cenas, né? Um trabalhou no CACEM, eu trabalhei com foto performance, e aqui na UFMA eu trabalhei mesmo com a dramaturgia, né? Então foram dois polos, assim, também muito interessantes de pensar o dispositivo figurino transavesso. E aí, as criações foram incríveis, assim, né? Colocar os alunos nesse ambiente discursivo tão presente também, né? Enfim, socialmente a gente vê as discussões de gênero sendo afloradas cada vez mais e foi bastante interessante perceber isso, sobretudo na prática, né? No pensar figurino. Então, a gente realmente maturava esse elemento, né? Até levar para a cena, até levar para foto performance. Então, foi muito interessante. Quando você se debruçou nesses estudos, nessas questões, quais foram as principais dificuldades? Pode se colocar nesse sentido? Tiveram? Quais seriam? Quais foram? Então, as principais dificuldades, assim, bom, eu venho pesquisando gênero desde a minha graduação, né? Eu sou aqui da casa, eu fiz licenciatura em teatro na UFMA, então a minha pesquisa de gênero vem desde do meu TCC, passando pela minha dissertação de mestrado e chegando à minha tese de doutorado. Então, as dificuldades maiores que eu encontro
sai um pouco das amarras desses conceitos, né? E a gente tá falando aqui dos conceitos binários de gênero. Então, sai um pouco dessas amarras, dessas convenções. E aí entra vários atravessamentos, né? E aí a gente vai para a subjetividade de cada um. Então, tem as questões religiosas, tem as questões sociais. Então, você tem que estar aberto a entender, né? A discutir, a desnaturalizar esses conceitos para que as coisas fluam, né? E a poética, no caso, né, dessa pesquisa vinculada ao teatro, possa surgir. Essa pesquisa vai te levar para novos caminhos, pretende dar continuidade a elas. E quem nos ouve e nos assiste nesse momento se interessou pelo tema, como é que faz para acessar? Tem como? Quais serão as respostas? Então, ela já está reverberando, na verdade, né? Eu sou hoje professor da licenciatura em teatro, dentro das disciplinas das visualidades da cena, da caracterização e da cenografia. Então, esses discursos também perpassam a minha prática docente. E eu também sou professor da pós-graduação em artes cênicas. Então, as pesquisas que eu venho orientando no âmbito das dissertações de mestrados, elas atravessam esse lugar do elemento do figurino. Então, eu já estou tendo reverberações desses trabalhos, minhas orientações também de PIBIC, que são muito vinculadas a essas questões relacionadas ao elemento figurino. Tem algum arroba para quem quiser mais saber? Então, eu tenho um arroba Jura, Prof. Jura, que é o meu Instagram de professor, e lá tem mais, né, questões relacionadas às minhas pesquisas atuais. E tem os meios de contatos aqui da universidade também, né, os vinculados ao curso de licenciatura em teatros, e-mail institucional, que as pessoas podem me procurar para saber um pouco mais sobre a tese e dialogar um pouco nesse campo, né? Muito bem, recebemos o professor doutor da licenciatura em teatro da UFMA, o Jurandir Eduardo Pereira Júnior. Ele conversou com a gente sobre a tese Figurino Transavesso, subversões do binário de gênero nos processos pedagógicos de criação de figurino cênico, no curso de licenciatura em teatro na UFMA e no Centro de Artes Cênicas do Maranhão. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado. Até o próximo programa.